Transforme sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras e acompanhar comigo a leitura de hoje. Nós iniciamos o livro de Atos. O livro de Atos é o livro da história da igreja primitiva do primeiro século, da era cristã, e escrita por Lucas, que escreveu o primeiro evangelho, um dos evangelhos sinóticos, e a carta de Atos é a sequência do evangelho, A gente hoje está no dia 229 da nossa leitura. E capítulo 4 nós vamos dar continuidade. E se você perdeu já a leitura do dia anterior, fica comigo até o final, que eu vou te dar acesso para você acompanhar essa leitura. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: Enquanto falava ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados, porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. Eles os prenderam e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem creram, totalizando agora cerca de 5.000 homens. No dia seguinte, o conselho das autoridades dos líderes do povo e dos mestres da lei se reuniu em Jerusalém. Estava ali Anás, o sumo sacerdote, e também Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João e os interrogaram. Eles disseram assim: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Cheio do Espírito Santo, Pedro lhe respondeu: autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam, os senhores e todo o povo de Israel, que ele foi curado em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio ao qual devamos ser salvos. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados, pois perceberam que eram homens comuns, sem instruções religiosas formal. Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus, mas não havia nada que pudesse fazer, pois os homens que tinham sido curados estavam ali diante deles. Assim ordenaram que Pedro e João fossem retirados da sala do conselho e começaram a discutir entre si: que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que eles realizaram sinal, como todos em Jerusalém sabem. Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-lo, que não fale nesse nome a mais ninguém. Então o chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar
do que vimos e ouvimos. Os membros do conselho fizeram novas ameaças, mas por fim o soltaram. Não sabia como castigá-lo sem provocar um tumulto, visto que todos louvavam a Deus pelo ocorrido, pois o aleijado que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Versículo 23. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar aonde estavam os outros irmãos e lhes contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oravam a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falastes muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nossos antepassados, Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De fato, isso aconteceu aqui nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador, Pôncio Pilatos e os gentios e o povo de Israel se reuniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungistes. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela sua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar tua palavra. Estende tua mão com poder para curar e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do santo do servo, Jesus. Teu servo, Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Capítulo 5. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que, com sua esposa Safira, vendeu sua propriedade, levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu, para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram
se envolveram o corpo com um lençol e levaram para fora, depois e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? E ela respondeu: Sim, foi esse valor. Então Pedro disse: Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos que souberam desse acontecimento. Versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. E quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais, pessoas, multidões de homens e mulheres criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Versículo 17. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e os seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. Vão ao templo e transmitam ao povo esta mensagem de vida, disse ele. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme havia sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens não estavam lá. Então voltaram e contaram. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora. Mas quando abrimos as portas, não havia ninguém. Ao ouvir isso, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que o Senhor puseram na cadeia estão no templo, ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida, levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote confrontou. Nós lhe ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse ensino, que querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que o Senhor os mataram e penduraram-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fossem perdoados. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus dá àquele que lhes obedecem.
Quando ouviram isso, os membros do conselho se enfureceram e decidiram matá-los. Um deles, porém, um fariseu chamado Gamaliel, especialista na lei e respeitado por todo o povo, levantou-se e ordenou que eles fossem retirados da sala do conselho por um momento. Em seguida disse aos demais israelitas: cuidado com o que planejam fazer a esses homens. Algum tempo atrás surgiu um certo Teudas, que afirmava ser alguém importante. Umas 400 pessoas se juntaram a ele, mas foi morto e seus seguidores se dissiparam, e o movimento deu em nada. Depois dele, na época do censo, apareceu Judas da Galileia, que fez muitos seguidores e também foi morto, e o seu grupo se dispersou. Portanto, meu conselho é que deixe esses homens em paz e os soltem. Se o planejam em fazer, é meramente humano. Logo serão frustrados. Mas se é de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo. Pode até acontecer de vocês acabarem lutando contra Deus. Os demais membros aceitaram o conselho de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram que nunca mais falassem em nome de Jesus. E por fim os soltaram. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres, porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo, de casa em casa, continuavam a ensinar e a anunciar que Jesus é o Cristo. Capítulo 6. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamentos. Os judeus de fala grega, que se queixava dos que falava hebraica, dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e nós o encarregaremos desse serviço. Então, nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau da Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oravam por eles e lhes impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicavam em Jerusalém. Muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e o espírito pelo qual Estevão falava. Então convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, líderes religiosos e mestres da lei, e Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo.
As falsas testemunhas declararam: Este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará costumes que Moisés nos deixou. Nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E assim a gente encerra essa leitura, né, do dia 229, no capítulo 6 de Atos. Quero convidar você a então uma breve oração para a gente poder encerrar a leitura do dia de hoje. Maravilhoso Deus, querido Pai, Paizinho querido, Criador de todas as coisas, obrigado porque o Senhor nos ama, o teu amor nos alcançou, o amor de Cristo Jesus vindo a esse mundo para fazer a obra salvífica, para nos redimir dos nossos pecados. Pecado esse que nos leva à morte, mas Jesus Cristo nos salvou, nos livrando de todo pecado e toda condenação, da qual nós estávamos presos e escravos, Pai, desse pecado. Ajude-nos a crer cada vez mais e termos fé e manifestar isso diariamente através da leitura das suas sagradas escrituras, que possamos ser encorajados pelo Teu Espírito Santo a propagar a esse Evangelho que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, Pai, na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra do Senhor, Pai. Ajude-nos então a acreditar nessas palavras que há mais de 2000 anos o Senhor esteve aqui na terra e deixou grande poder para esses apóstolos seguirem com a constituição da tua sagradas escrituras, aonde o Senhor é Deus, é revelado através de Jesus. Pai, nos conforte de toda e qualquer perseguição que nós venhamos a ter. Que as suas palavras sejam gravadas e faladas e tocadas aos corações de todos que aqui passam para acompanhar essa leitura. Nos dê força, ânimo para seguirmos a aprender a ouvir ao Senhor. Te agradecemos porque temos a Sagrada Escritura em nossas mãos. No nome santo de Jesus. Amém. Chegamos mais a um término dessa leitura, então quero convidar você que está aqui e que de algum momento talvez perdeu o início desse livro, a leitura do dia anterior. Então você pode clicar aqui, vai ter 2 cards nessa tela. Você vai clicar aqui e um vai te direcionar à leitura anterior e o outro nessa playlist desses 229 dias de leitura. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aí na minha imagem no meio desse vídeo, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Deixe seus comentários aqui, deixe o seu joinha e convide mais pessoas para estar aqui conosco, fazendo essa leitura diária. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e, se Ele assim permitir, daremos continuidade no livro de Atos e vamos até ao final desse livro, se Deus assim permitir. No nome de Jesus.